Seja bem-vinda à segunda aula do nosso primeiro módulo, Conhecendo Quem Eu Sou, e hoje nós vamos falar sobre Teologia do Coração, um olhar bíblico sobre as nossas emoções. Se alguém te perguntasse como você define o seu coração, o que você responderia? Existe uma visão muito popular no senso comum de que o coração é o centro das nossas emoções, que quando a Bíblia fala do coração enganoso, está falando que as nossas emoções são enganosas. Mas a Bíblia descreve o nosso coração de uma maneira muito mais profunda e complexa. Hoje nós vamos explorar juntas o que a Bíblia diz sobre o nosso coração, como ele foi afetado pela queda e como nós podemos caminhar no processo de redenção. O coração, de acordo com a Bíblia, não é apenas o centro das nossas emoções, mas também da nossa mente e da nossa vontade, os nossos desejos. A primeira coisa que você precisa saber é que na visão bíblica, o nosso coração é o centro do nosso ser. Quando a Bíblia fala do coração, ela se refere a três áreas principais de quem nós somos: nossa mente, nossas afeições e a nossa vontade. Lá em 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 12, nós temos um verso que diz assim: Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir. O coração é o centro, então, de acordo com a Bíblia, do nosso universo interior. Não é apenas o lugar das emoções, mas onde fazemos escolhas e decidimos. E aqui é importante fazer um adendo que na nossa cultura ocidental, nós tendemos a separar muito, né? Mente e coração. E quando nós vamos para a Bíblia e lemos com um olhar muito ocidental, muito da nossa cultura hoje, não aquela cultura hebraica, nós acabamos lendo passagens sobre o coração como se a Bíblia estivesse falando simplesmente a respeito da nossa capacidade de sentir, das nossas emoções. E aqui nós estamos entendendo melhor que no contexto em que foram escritas essas passagens, naquele contexto, para aquela cultura da época, o coração ele engloba tudo que nós somos por dentro. Nossos pensamentos, sentimentos e as nossas decisões. Por isso que nós lemos lá nessa passagem de 1 Reis que o Senhor disse: Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir. A nossa capacidade de ter sabedoria, de discernir as coisas no contexto bíblico também vem do nosso coração. Lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, diz assim: O coração é enganoso e incurável mais do que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Aqui nós temos um retrato de como a queda, o pecado de Adão e Eva no jardim, afetou a nossa natureza. A queda no jardim do Éden, ela trouxe corrupção ao nosso coração. Antes, o coração do homem refletia as perfeições de Deus, mas agora, com os efeitos do pecado na nossa natureza, ele nos engana, nos faz acreditar que os nossos desejos são puros, mesmo quando eles não são. Como nós lemos lá em Gênesis 6, no versículo 5. Toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Imaginação dos pensamentos do seu coração. Ou seja, quando a Bíblia traz coração, ela está falando de sentimentos, em alguns contextos sim, ela está falando de discernimento, de pensamento, em alguns contextos também sim. Então é importante nós vermos nosso coração dessa forma como a Bíblia traz. E aqui nós temos o retrato dos efeitos do pecado no nosso coração, ou seja, no nosso ser interior, na nossa natureza. Isso explica de forma bíblica, então, porque muitas vezes nós temos emoções, sentimentos, desejos que nos afastam de Deus. E por que esses desejos e escolhas eles podem ser prejudiciais para nós quando nós seguimos desenfreadamente as inclinações naturais do nosso coração. Então vamos ligar um pouquinho mais o nosso coração, esse conceito do nosso coração de acordo com a Bíblia, com a nossa vida prática, entendendo como que isso nos afeta. As nossas emoções, então, elas são expressões do que nós valorizamos ou amamos, certo? Quando nós sentimos raiva, angústia, tristeza, essas emoções elas fluem do que está no nosso coração. As nossas decisões, inclusive, elas também são profundamente afetadas e influenciadas pelo estado do nosso coração. Um coração não redimido pode nos levar para caminhos que nos afastem do Senhor, das coisas que Ele tem para nós. Enquanto um coração que está nesse processo de ser redimido, ou seja, um coração emoções, pensamentos, desejos
que são levadas a Deus, elas nos conduzem a um caminho de sabedoria. É por isso que eu falo tanto nos meus conteúdos para vocês, que nós não devemos negar aquilo que sentimos. Por mais feio que seja, quando nós tentamos esconder, já está ali e o Senhor já viu. Então, quando nós tentamos esconder, muitas vezes nós nos distanciamos de Deus, achando que nós somos capazes de esconder a podridão do nosso coração ou algum sentimento que às vezes nem é um pecado, mas nós queremos esconder porque achamos feio. Mas quando nós levamos essas emoções a Deus, nós estamos num processo de redimir, de entender o que nós estamos sentindo e de dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou sendo sincera, eu estou sendo honesta a respeito das minhas emoções, eu quero ajuda para lidar com isso. Então isso aqui é extremamente importante, porque é isso que vai nos conduzir à sabedoria. Nós não vamos chegar diante de Deus sempre com emoções perfeitas, alinhadas, sentindo o que deveríamos sentir no momento que deveríamos sentir. Não. É por isso que nós precisamos do Senhor. Se fosse assim, a gente não precisaria dele para redimir as nossas emoções, mas nós precisamos do Espírito Santo. Então é por isso que nós precisamos aprender a ser mais vulneráveis com o Senhor a respeito do que nós sentimos na nossa caminhada. E isso vai nos conduzir a um caminho de sabedoria. O Senhor nos guiando de acordo com nós irmos percebendo na nossa jornada. Eu estou sentindo isso está acontecendo comigo, dentro do meu coração. Senhor, é isso aqui, me ajuda. E aí o Senhor vai nos conduzindo para um caminho de sabedoria. E esse é o nosso processo. O nosso coração está num caminho de redenção, ou seja, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas emoções, embora nós tenhamos recebido a salvação, estejamos em Cristo, eles estão num processo de santificação que é progressivo, que vai acontecer até que Jesus venha. Deus nos dá um novo coração quando nós passamos a crer em Jesus, mas o processo de transformação desse coração, de fazermos escolhas melhores, de não sermos dominados pelo pecado, é um processo gradual. Lá em Ezequiel, no capítulo 36, no versículo 26, a gente lê uma passagem muito linda que diz: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Esse é o processo de santificação. Deus está transformando o nosso coração pouco a pouco, para que ele se torne cada vez mais semelhante ao coração de Cristo, mais parecido com o coração de Cristo, para que as nossas vontades estejam alinhadas às vontades do Senhor, para que as nossas emoções e os nossos desejos se alinhem dia após dia à vontade dele. Mesmo que o seu coração ainda lute com os desejos errados, com emoções que são conflituosas e contraditórias muitas vezes, a graça de Deus está operando em você para redimir o seu coração e para te dar força para escolher e amar dia após dia aquilo que é certo. Amém? Então, recapitulando o que nós vimos juntas nessa aula de hoje, o coração é o centro de quem nós somos, de acordo com a Bíblia, que abrange a nossa mente, as nossas emoções e as nossas vontades. Gravou isso aí? E embora esse nosso coração tenha sido corrompido pelo pecado, há esperança de redenção em Cristo. E quando nós estamos nele, esse processo ele já está acontecendo, dia após dia. Leve isso com você. Você está num processo de redenção. Você é alguém criada à imagem e feita à semelhança do Senhor, com um valor inestimável, mas alguém com uma natureza manchada pelos efeitos do pecado, que está num processo gradual de santificação. E nesse processo você vai lutar com desejos, com pecados, você vai sentir coisas muito estranhas e contraditórias, mas tudo isso precisa ser levado ao Senhor nessa jornada, porque essa é a nossa jornada de santificação. Nós crescermos com Cristo e não alcançarmos uma perfeição pela força do nosso braço e nos achegarmos a Cristo de forma perfeita. Existe graça para você nesse seu processo de ter suas emoções, o seu coração por completo redimido. Vejo você na aula 3.